E aí, pessoal, bem-vindos à segunda aula de revisão de C. Aqui é a professora Patrícia e eu vou continuar com o mesmo exemplo que eu usei na aula anterior, na primeira aula de revisão, que é aquele programinha que calcula o fatorial de um número. Agora, imaginem que eu tenho aqui a declaração da função FAT e por algum motivo eu não queira mais utilizar o valor de retorno int. Essa função vai retornar void. E o outro parâmetro de FAT seria, portanto, o número fatorial f. Então, imagina aqui que é um outro estilo de programação, que eu passe um número n e que f tem agora o valor fatorial de n, tá? Então, portanto, aqui eu não vou ter mais o r, né? Eu vou ter, por exemplo, um f. E aqui eu vou ler o número, aqui eu não tenho mais esse retorno da função FAT, vou passar um F, vou inicializar esse F aqui com 1, tá? Por causa do cálculo do fatorial. O printf aqui vai ser com F. Vamos lá mudar a implementação da função FAT, int F. Não preciso mais dessa inicialização, já estou definindo lá na main. Não preciso mais desse retorno, né? Que o próprio parâmetro vai ser o valor do fatorial calculado. Bom, esse programa, quem já entende um pouco de variáveis e passagem de parâmetro em C, ele não funciona, né? Vocês podem, vou até executar aqui para vocês para provar que ele não funciona. Rodando, vai pedir o fatorial, um número não negativo e vai retornar 1. Não está retornando 120, que é o fatorial de 5. Então, ele não funciona. E eu vou trazer esse programa aqui por uma ferramenta para eu fazer um desenho para vocês, porque eu vou explicar por que esse programa não funciona usando uma estrutura de dados muito importante, que é a estrutura que é chamada de pilha de execução do programa. Essa estrutura de dados, ela pode ser desenhada dessa forma, ela é uma pilha, chamada de pilha de execução, e essa estrutura que coordena, que gerencia toda a execução de funções dentro de um programa C, assim como a alocação de variáveis locais, tá? Inclusive, eu vou focar aqui nesse exemplo com relação às variáveis locais e parâmetros, que definição de parâmetro de uma função é definição de uma variável local. Então, quando a gente desenha a execução de um programa na pilha de execução, a gente sempre começa com a execução da função main, que é a função principal, que é a primeira função. E aí a gente desenha essa pilha, cada célula aqui é uma célula de memória, corresponde a uma célula de memória, ok? Cada posição dessa pilha, que é a pilha de execução do programa, essa aqui é a stack. Vou colocar o nome dela aqui. Ou pilha de execução de um programa. Na main, se a gente olhar, a main está definindo duas variáveis, n e f. A gente costuma colocar o nome das variáveis do lado esquerdo. É um costume, tá? Não uma obrigação, gente. Então, n e f, aloquei essas duas variáveis. N eu não estou inicializando nenhum valor, mas f eu estou inicializando um valor, tá? Quando é necessário, do lado direito, eu incluo os endereços de memória. Nesse programa eu não estou manipulando diretamente endereço de memória, portanto não vou escrever aqui ainda, tá? E aí a gente executa, declara essas duas variáveis, que n e f, que são variáveis locais e, portanto, são gerenciadas pela stack, tá aqui, declaradas e alocadas, né? São alocadas implicitamente na declaração. E aí eu vou chamar a função FAT, ok? Abro um escopo da função FAT, tá? Isso aqui tudo é feito de forma um pouco mais elaborada, obviamente eu estou simplificando ao máximo aqui. E a gente tem toda a parte de empilhamento de endereço de retorno e tudo mais, eu não estou mostrando nada disso, mas estou exemplificando aqui a execução, a abertura de um escopo da função através
desse nome aqui na função e essa setinha, tá? No momento que eu chamo a função FAT, eu defino dois parâmetros, duas variáveis, n e f, que são variáveis locais, né? Eu tenho aqui a variável n e a variável f, ou seja, elas são duas variáveis locais. Os valores dessas variáveis são atribuídos no momento da chamada da função FAT. N não foi atribuído o valor que é passado como argumento, que é passado pelo usuário, atribuído através do scanf. Então, por exemplo, se eu passei 5, se o usuário entrou com o valor 5, N vai ter o valor 5, e F, que foi inicializada, tem o valor 1, que é passado e atribuído no momento dessa chamada aqui. Então, vejam que agora eu tenho na minha pilha de execução essa foto. Eu tenho dois N's, duas variáveis N, duas variáveis F, que são totalmente independentes, são variáveis distintas. E aí eu executo a função FAT. A FAT, inclusive, define mais uma variável local, que é a 1. A 1 começa com 1 e dentro do loop ela vai mudando de valor, ela vai de 1 até 5, que é menor ou igual a N, né? Vai mudando de 1, 2, 3. E o valor de F também vai modificando. Ele começa com 1, mas passa para 5 vezes 1 depois, até chegar no valor 120, que é o fatorial de 5. E aí eu termino de executar esse for, saio da função. O que é que acontece aqui quando eu saio? Há um retorno de execução aqui de onde ele foi chamado. Isso, o valor do endereço de retorno também é empilhado na stack. Eu não estou mostrando aqui, mas ele vai para a pilha também. Por isso que é possível voltar para aquele ponto da onde foi chamado, tá? É essa estrutura de dados aqui que gerencia todo esse controle de chamada de função. Quando eu retorno para cá, adivinha o que acontece com toda essa parte aqui do escopo, todas essas variáveis locais que foram alocadas no escopo de FAT? Vai tudo para o lixo, ok? Vai tudo para o lixo aqui, ó. Isso aqui tudo é descartado, inclusive isso daqui também, tá, gente? Então, quando eu volto para cá e volto para imprimir a print, o que vai ser impresso aqui é o F, que tem um valor 1, aquele valor antigo. O F que a gente fez modificações, que a gente foi atribuindo os valores para calcular o fatorial, era um F local à função FAT, tá? Ele não era um F que tinha aquele que foi declarado na main, né? Era um F diferente, é feito aqui uma cópia. Então, uma coisa para a gente sempre lembrar é que na linguagem C, passagem de parâmetro é sempre por cópia, tá? Não existe passagem de parâmetro por referência. A gente sempre copia os parâmetros. Os parâmetros são sempre copiados na pilha, tá? E algumas pessoas falam que quando usa ponteiro, a gente passa por referência, mas na verdade o que está sendo copiado é o próprio ponteiro. Então a gente é só um estilo, uma maneira de falar, mas na verdade o ponteiro também está sendo copiado. Mas voltando lá para o nosso programa, como eu posso fazer esse negócio aqui funcionar retornando void? A função FAT? A resposta é utilizando o ponteiro, tá? O que são ponteiros? São variáveis, são tipos que contêm endereços de memória, tá, gente? Essa que é o diferencial aqui no C. A gente pode ter ponteiro para qualquer tipo, simples ou tipos definidos pelo usuário, que a gente vai usar muito aqui em estruturas de dados, tá? Mas vamos lá, como é que eu posso fazer esse programa funcionar com ponteiro? Vamos começar aqui, olha, definindo o primeiro passo, F não vai ser mais um inteiro, vai ser um ponteiro para inteiro, tá? E aí, portanto, a função aqui eu tenho que mudar, vai ser um int asterisco F, variável ponteiro a gente define sempre com tipo primitivo ou composto, depois o asterisco. E aí, olha só o que eu vou precisar fazer aqui na função FAT. Eu não vou poder pegar F asterisco, aqui é o operador multiplicação, não é o operador de conteúdo de ponteiro, tá? É o operador de multiplicação, mas eu não posso fazer uma multiplicação num ponteiro, não faz sentido aqui.
eu tenho que fazer uma multiplicação no valor final, o valor sendo apontado pelo ponteiro. E para isso eu vou utilizar o operador conteúdo de. O operador conteúdo de é o asterisco, ok? Que retorna o conteúdo final da variável f, que é do tipo ponteiro. Então, eu vejo aqui que f é um int pointer, é um ponteiro para inteiro. Então, a variável final é um inteiro. Se eu uso o operador conteúdo de f, que é uma variável ponteiro para inteiro, eu retorno um inteiro que está sendo apontado por aquele ponteiro, ok? Esse valor final é um inteiro. Com o inteiro eu tenho condições de fazer a multiplicação, tá certo? Então, dessa forma aqui, eu multiplico, calculo o fatorial do valor final, do valor inteiro final. Voltamos para cá e vimos aqui que está dando um erro. E deveria dar mesmo. Por quê? A variável f no escopo da main é uma variável que é inteira. Ela não é uma variável ponteiro. E é importante que ela não seja mesmo. Porque se ela fosse ponteiro, eu ia ter que criar uma outra variável que tivesse o valor final, inicializado do inteiro, ok? Poderia fazer? Poderia. Vou até fazer como exemplo aqui para mostrar para vocês. Mas primeiro eu vou continuar nesse exemplo aqui. Beleza, se eu tenho o valor final, como que eu passo, e a função fact recebe um ponteiro, como que eu passo o valor ponteiro? A gente usa o outro operador que trabalhamos com ponteiros, que é o e-comercial, que é o endereço de, que é um ponteiro. O endereço da variável f é um ponteiro. E assim eu consigo calcular. Vamos testar para ver se está dando certo? Rodei. Não, negativo 5, 120. Corretíssimo, o que eu estava esperando. Imagina aqui que vocês agora quisessem definir a variável f, vou colocar separadinho aqui para ficar simples assim. Muitos alunos fazem assim. Olha só, ao invés de passar aqui, passaria f, né? Afinal, é um ponteiro. Isso aqui vai dar errado, né? Já tá até, a ideia já tá até me avisando aqui, olha, quer ver? Isso aqui vai dar um erro mais brabinho, provavelmente uma falha de segmentação ou algo do tipo, tá? Aí, uma coisa louca, né? Porque provavelmente tinha lixo lá no endereço de memória. Por quê? Aqui eu vou ter um ponteiro não inicializado. Eu não estou inicializando nada nele, né? Eu teria que ter um valor inteiro que fosse o valor fatorial mesmo, número final. Vou colocar NF, começando com 1. Eu inicializo sempre fatorial para o cálculo do fatorial dar certo. E agora, tá funcionando? Gente, ainda não. Eu não fiz F apontar para NF. Como é que eu faço F apontar para NF? Eu vou fazer F receber o endereço de NF, ok? Então, dessa forma aqui, eu estou inicializando o ponteiro F. Eu estou fazendo F receber o endereço de NF. Agora tem que dar certo. Ainda o printf não está dando certo porque eu estou falando para calcular aqui, escrever o valor de f, que é um ponteiro, que não daria certo, né? A gente tem que colocar aqui, então, o valor nf ou o conteúdo. Isso aqui tanto faz, vocês vão ver que é exatamente a mesma coisa, o conteúdo de f. Vou até mostrar para vocês, vou fazer 2 prints aqui para ficar bem claro que são a mesma coisa, né? Então, agora, como o ponteiro f está apontando para NF, os dois vão ter tanto asterisco f, conteúdo de f, NF, que são exatamente a mesma coisa. O ponteiro f está apontando para NF, então esses valores, o valor final de f, que é asterisco f, vai ser o mesmo que NF, né? Vamos lá testar. (120, 120), certinho, tá? E aí, pessoal, eu vou encerrar esse vídeo que já está um pouco longo. No próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês essa função aqui, utilizando ponteiros na pilha de execução, porque aí vai ficar bem claro para quem não entendeu ainda como os ponteiros funcionam, ok? Até a próxima. Tchau, tchau!